Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é com alegria que vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Assentai-vos. Eu devo agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo de retornar a este abençoado ministério e nesta noite especial, nesta campanha. E para mim é uma alegria e também um privilégio. E eu não posso esquecer que eu estou aqui não por mérito, mas é pela graça. Não é porque mereço. Na verdade, ninguém merece estar aqui, não é? Nenhum de nós. Não somos dignos e muito menos merecedores. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E eu sei que eu estou aqui por causa delas. Das misericórdias, da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Deus. Portanto, eu tributo ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração, pois a Bíblia diz que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, o nome de Jesus. Pastora Aurelina, que Deus continue abençoando de forma grandíssima a vida da senhora, abençoando a sua família e o ministério. Em nome de Jesus, que Deus continue fazendo prosperar, alargando as fronteiras e ampliando os termos. Em nome de Jesus. Nada melhor do que o ministério crescendo com saúde. Que tem ministério grande que na verdade não tem saúde. E tem ministério pequeno na visão de alguns, mas é um ministério que tem saúde. Saúde espiritual, saúde ministerial, emocional, psicológica. Que Deus abençoe. Diácono Fernando, sempre ali na grande obra. Que Deus continue abençoando, prazer revê-lo. Eu quero, em nome de Jesus, também louvar a Deus pela vida de todos vocês. Cada membro, cada congregado, que Deus continue abençoando e dando vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 14. Glória a Deus. Na minha versão está escrito assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Observe, ele pegou a carta, as cartas, a gente pode observar que o texto está no plural, então não era uma carta só, ou tinha várias páginas. E a atitude dele após, aquela carta ser lida foi de ir até a casa. Ele subiu à casa do Senhor, ele foi para a casa do Senhor, e chegando lá ele fez um negócio que chamou a atenção de Deus. 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Verso 19 e último: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Campanha: rasgue a carta no altar. Vamos dizer todos juntos? Já. Rasgue a carta no altar. Ficou ótimo. Vamos de novo? Só vocês. Já. Rasgue a carta no altar. Entendeu? Rasgue a carta no altar. Rasgue a carta no altar. E esse rasgar, nós vamos encontrar neste capítulo 19, como também no 18, a palavra de Deus mostrando o respaldo bíblico acerca da atitude de rasgar a carta
que na verdade é uma linguagem de figura, rasgando o coração diante do altar, abrindo o coração, colocando diante do altar as causas, as necessidades. A situação, a verdade, queridos irmãos, parecia impossível, pois tratava-se de um exército temido, um exército que na verdade era muito terrível nas suas batalhas, e que ele vinha conquistando os reinos por onde passava. Exército esse liderado por Senaqueribe, rei da Síria. E a Bíblia nos diz que o reino do norte já havia caído, e eles já haviam conquistado o reino do norte. E agora eles se voltam para o reino do sul, para continuar conquistando, triunfando. Até porque Senaqueribe era um homem que não temia a Deus. Ele era um homem desenfreado, desajustado. E aí é onde está a grande ruína, porque a pessoa pode ser o que for, ele pode viver do jeito que quiser viver, ele pode falar o que ele quiser. Agora, a partir do momento que ele se voltar para o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, ele só tem duas escolhas. A primeira é se arrepender, e a segunda é morrer. Não tem saída. Não tem saída. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós observamos que a tragédia, a destruição foi por causa da arrogância. Deus não tem compromisso com arrogante. Deus não tem negócio com soberbo, com prepotente. E essas eram as características deste rei. Senaqueribe era um homem muito arrogante, era um homem soberbo. E ele achava o seguinte, que a força do seu braço, do seu exército temido, e a história conta-nos que o exército dele agia como uma espécie de ditador, ou seja, eles eram terríveis na execução dos inimigos. Ou seja, a forma como eles executavam o inimigo era a causa de serem cada vez mais temidos, porque era a pior atrocidade que você puder imaginar, era a forma como Senaqueribe, o seu exército, executava os seus inimigos, que não cabe nem falar aqui. E isso foi causando cada vez mais um terror, porque primeiro, que além de ter um contingente muito grande, nós observamos que quando eles cercaram Jerusalém, ele estava com 185 mil soldados. Só para os irmãos terem uma ideia, o Brasil hoje, o exército brasileiro possui 222 mil soldados. Hoje, século 21, 2025, o nosso exército hoje possui a média de 220 mil soldados. Nós estamos falando de um exército lá do princípio, na antiga aliança, que já possuía 185 mil soldados. Então veja aí, a potência que não era. Se hoje o Brasil tem 220, 185 para 220, você vê que é uma diferença pequena. Mas se você for colocar ao longo dos anos, meu Deus, eles realmente, esse Senaqueribe tinha um exército indestrutível. Indestrutível na língua. Por isso que tornou um rei, ele um rei soberbo. Tornou um rei prepotente. Tanto é que ele não fazia chacota e dizia: ó, por onde nós passamos, os deuses de todas as cidades, de todos os territórios que nós conquistamos, não fizeram nada, nós destruímos. Todos os deuses foram destruídos. Aonde é que o seu Deus, Ezequias, vai nos destruir? Aonde é que ele vai ter força? Aonde é que o seu Deus, Ezequias, vai ter poder para enfrentar o meu exército? Veja que, em outras palavras, ele se pronunciava assim, com afronta. E se tem uma coisa
que Deus não suporta é ser afrontado. Se tem um negócio que acende aí de Deus, chama-se afronta. Quando ele é afronta. Tanto é que a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Vocês estão pensando que o que aconteceu recentemente vai ficar de graça? Estão pensando que esse carnaval aí, com essas aberrações que fizeram contra o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos de Israel, isso não vai vir resposta logo não? Já começou. No Rio de Janeiro, uma das casas, né? Um dos grandes galpões já caiu. Foi demolido do nada, numa madrugada. Caiu tudo e o fogo tomou de conta. Quem foi que derrubou aquele negócio lá? Aquele trem. E o fogo pegou. É porque a mídia, ó, a grande mídia, ó, abafa. Porque sabem que com Deus não se brinca. Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é um Deus que a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Ele é um Deus que realmente é cheio de graça, cheio de bondade, cheio de fidelidade, cheio de misericórdia, mas ele é um Deus de justiça, é de fogo e ele age. Aleluia. Glória a Deus. É um Deus que não deixa nada assim, sem resposta, sem solução. Louvado seja o nome de Jesus. E a situação aqui era muito complexa, porque lá atrás, Ezequias, quando ele assume o reinado, e uma coisa linda, é uma pessoa direcionada por Deus. Aleluia. Quer ter uma trajetória de vitória, quer ter uma caminhada onde Deus vai estar conduzindo os seus passos e te dando sempre a visão e a direção para que tudo continue sendo conduzido dentro dos preceitos dele, permaneça na dependência de Deus. Claro que isso não nos isenta de enfrentarmos as turbulências, sabe? Os ventos, o mar revolto, mas Deus garante. O barco que Jesus está, ele não vai estar isento de enfrentar tempestades e mar revolto. A diferença é que o barco que Jesus está, ele só não afunda. Mas pode enfrentar alguma tempestade, algum mar revolto, agora não afunda. Jesus, ele garante que a navegação continue segura. Glorificado seja Deus. Quando Ezequias assume o reinado, está aí no capítulo 18, a Bíblia diz que ele tinha 25 anos de idade e começou a reinar. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. Quando ele assume o reinado, ele fez tudo que seu pai não tinha feito. Ele chegou, e aí foi realmente a grande trajetória vitoriosa de Ezequias, que ele foi um homem temente a Deus, obediente a Deus, e procurou fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando ele assume o reinado, ele restaura o culto, ele restaura o trabalho dos sacerdotes, que tudo já tinha tudo tinha sido, na verdade, dissipado, e aí ele manda fazer uma limpeza completa, tirando tudo quanto foi de imagem, que foi destruído, até a serpente de metal, aquela serpente que Moisés fez no deserto, lembram? Que estava lá, e o povo estava adorando a serpente. Ele pegou, mandou arrebenta essa serpente aí, destrói com ela, tira tudo quanto for de ídolo, vai tirando tudo que está atrapalhando a adoração verdadeira ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. Eu sei que você está aqui precisando de uma vitória. Eu sei que você precisa de uma intervenção da parte do Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite também, em nome de Jesus, é que tem algumas coisas que a gente precisa tirar. Amém? Glória a Deus.
Tudo aquilo que está atrapalhando, vai tirando. Porque tem coisas que atrapalham, que atrapalham. Veja que primeiro o propósito, ele assume o reinado e diz, não, de hipótese alguma. Veja que o verso 3 diz assim, 18:3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. E aí continua, porquanto até aquele dia dos filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neostã, era o nome da serpente, que os filhos de Israel adoravam. Aí Ezequias chega com o propósito, não, eu tenho que fazer uma limpeza, primeiro eu tenho que limpar. Primeiro eu tenho que retirar tudo que possa estar atrapalhando, tudo aquilo que pode criar algum tipo de barreira. Eu vou ter que tirar os carrapichos que podem estar atrapalhando a minha adoração. Eu vou ter que tirar algumas teias de aranha que podem estar dificultando realmente aquilo que Deus deseja fazer na minha vida. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Aleluia. Mas vamos mais para frente? Vamos mais? Bora lá, bora. Eu tenho que tirar, eu tenho que mudar, porque às vezes eu falo coisas que eu não deveria falar. Eu tenho que melhorar, porque às vezes eu tenho atitudes que eu não deveria ter. E eu tenho que melhorar, porque às vezes eu me comporto diante de situações adversas que depois, quando eu reflito, é que eu digo, meu Deus, não era para mim ter me comportado assim. E isso atrapalha. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O pregador chegou na rodoviária e o pastor mandou buscar o pregador para pregar na festa. E aí pediu para que o filho do pastor fosse com o irmão diácono que foi no carro buscar o pregador. E no caminho alguém deu uma fechada lá no carro, né, que o diácono estava dirigindo. E o filho do pastor disse assim, saia da frente, seu filho da... O diácono olhou e disse, misericórdia, está repreendido. Que é isso, menino? Ele disse, é assim que meu pai fala. Existem algumas coisas que a gente tem que parar, refletir e dizer, Senhor, isso aqui não está atrapalhando? Será que isso aqui não está dificultando a minha adoração? Veja que a primeira atitude de Ezequias quando ele assume o reinado foi preparar o lugar aonde o nome do Deus de Abraão, Isaac e Israel seria adorado. E Deus é fino. Servimos um Deus que é zeloso. Aleluia, servimos um Deus que ele preza pela santidade, tanto que a Bíblia diz que ele é santo, santo, santo. Aleluia. Eu quero o poder de Deus, eu quero unção de Deus, eu quero ser usada por Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Glória a Jesus, amém, aleluia. Continue desejando, mas saiba que quem mais quer isso é Deus. Mas primeiro Deus diz, prepare o seu altar para adoração, ou seja, tira tudo que pode atrapalhar o agir dele. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês me conhecem aqui no púlpito, mas quem me conhece em casa são os meus filhos e a minha esposa. Será se ele é assim em casa também? Como é que é? Amados irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vou encontrar no versículo 5 do capítulo 18, a palavra de Deus dizendo que no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, antes de Ezequias não houve rei, e nem depois de Ezequias que confiasse de forma tão plena, tão poderosa num Deus que estaria no controle, provendo todas as... Se eu perguntar aqui quem confia em Deus, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo aqui vai levantar a mão.
não. Mas e na hora da prova? E na hora que o negócio aperta? E na hora que vem os desertos e vales da vida? Será que a gente continua confiando? Aleluia! Quando a dificuldade chegam, quando bate na porta, será que a gente continua confiando? E Ezequias, ele confiou no Senhor, e ele fez o que era reto, o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas Senaqueribe, ele vinha igual um rolo compressor, e sempre com a ânsia, o desejo de conquistar mais, de ter mais. E Ezequias não. A Bíblia diz que houve uma discordância, ou seja, Ezequias não aceitou. Não vou concordar mais com tributos, não vou mais passar nada, não vou mais ceder o ouro de Judá, não. E ele se recusou, e aquilo ali acendeu a ira. E aí ele vem com o seu grande exército e cerca Jerusalém. E aí manda carta para ele. Observe que a atitude dele foi uma atitude muito sábia. Ele não manda outra carta logo de imediato. Ou seja, ele não faz uma carta resposta para Senaqueribe. Não. Ele não manda. Recebeu a afronta, não devolveu a afronta. Recebeu a mensagem do WhatsApp que de certa forma foi dura. Aquela mensagem ali veio para bater. Aquela mensagem veio para ferir, para causar medo, para causar desânimo, mas não revidou. Pelo contrário, pegou as cartas e foi para o templo, foi para a casa do Senhor apresentar aquele que pode resolver qualquer causa. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que tem muita gente perdendo guerra? Escute, às vezes pode estar perdendo alguma batalha porque você está revidando. Não revide. Como é que é? Não. Vamos aprender com a palavra de Deus. Ele não revidou. Ele poderia ter chamado os escrivãos. Vem cá, mas aí vamos redigir uma carta para ele e dizer: quem é você? Seu incircunciso, seu endemoniado, filho de Satanás. Você está se levantando contra o povo de Deus, rapaz. Você está levantando contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que nos tirou do Egito com braço forte, que fez o mar vermelho se abrir para a gente passar, e você vem nos afrontar. Não, ele não fez isso. Ele pegou aquelas cartas ameaçadoras, aquelas cartas afrontadoras, e ele foi para a casa do Senhor apresentar para quem poderia resolver o seu problema. E às vezes a gente quer resolver do nosso jeito. Pera, que eu vou dar resposta para ela. Ela agora mexeu, não deveria mexer. Pera, ele agora vai. Pronto, futucou uma onça com a vara. Não existe isso na trajetória do crente. Nabassufaz. Aleluia. Não tem negócio de futucoança com vara curta, não. Eu vou dar resposta, eu vou responder à altura. Não, comigo não, ele tem que me respeitar, ela tem que me respeitar. Quer um conselho? Pegue as ameaças, pegue as afrontas, pegue tudo aquilo que está querendo lhe intimidar, lhe amedrontar, lhe deixar para baixo, desanimada, desanimado, frustrado, frustrada. Pega o pacote, entra na casa do Deus Todo-Poderoso e apresente e aguarde a resposta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a hora que esse infeliz chegou. Esse homem não vai dar para nada. Olha para isso. Só quer saber de cachaça. Eu não aguento mais não. Como é que pode uma coisa dessa? Tá errado. Ô meu filho, boa noite. Eu estava te aguardando. Olha, sente aí, sente que a sua janta já está pronta, o seu café. Eu vou só esquentar, viu? Eu vou só esquentar e eu vou trazer para você, viu? Rapidinho. Agora, quando entrar no quarto que dobrar os joelhos, eu não aguento mais.
diz: me ajuda, me dá força, me dá graça, entre com providência, porque o Senhor sabe que tem hora que esse homem quer me tirar do sério, ou vice-versa, e tem hora que essa mulher quer me tirar do sério. Chega aqui, Jesus, trabalha, Jesus, eu te apresento a minha causa aqui, ó, olha para minha petição e vem me socorrer, Jesus. E Jesus olha do céu e diz: muito bem, servo, tá agindo com sabedoria, e eu vou trabalhar no coração dele e no coração dela. Aleluia! Rapaz, que menino impossível! Esse menino, só misericórdia, é uma tribulação. Me dá um trabalho que eu já não aguento mais. Menino rebelde, esse menino parece que não vai dar para nada. Só tá errado. Tem que ter sabedoria. Ezequias. Feminino de Ezequias seria o quê? Ezequias, né? Tá errado. E seria como? Meu filho, Deus me presenteou. Deus me presenteou com você. Você foi consagrada ao Senhor. E Satanás não vai frustrar os planos de Deus na tua vida. O diabo não vai atrasar, não vai atrapalhar os projetos que Deus tem na tua vida, meu filho, na tua vida, minha filha, porque você é uma propriedade exclusiva de Jesus. Você é uma bênção. O inimigo está querendo fazer com que pareça que não, mas ele é mentiroso. Satanás é mentiroso, viu, Satanás? Você é um frustrado, derrotado. Ele é uma bênção, ela é uma bênção, e eu sei que Deus vai completar a obra que começou, e eu vou glorificar o nome do Senhor. Agora, quando entrar no teu quarto, que fechar a porta e dobrar os joelhos, chega aqui, Jesus, visita o coração dele, coração dela. Jesus, tu sabes a luta. Jesus, afasta as más amizades. Jesus, afasta ele daqueles ambientes. Jesus, afasta ela daqueles ambientes, Senhor, aquelas amizades que não está gerando nenhum tipo de edificação espiritual. Eu quero te pedir que o Senhor crie uma situação e bote para bem longe. Quem está entendendo? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele poderia ter reunido, irmãos, toda a assessoria, né? Porque o rei, na verdade, o rei é um presidente, né? Então já tinha os ministérios da época. Ele poderia ter reunido os ministérios, poderia ter reunido, não é, os profetas, poderia ter reunido os assessores, poderia ter reunido os sacerdotes, mas não, ele pega as cartas e vai para a casa do... Coisa linda, enquanto ele está lá conversando com Deus, Jeová está conversando com o profeta Isaías. Aleluia. Enquanto Ezequias está na casa do Senhor conversando com o Senhor está conversando com o profeta Isaías. Aleluia, oh glória. Olha para isso, olha para isso. Por que isso, pastor, irmãos? Se tem uma coisa que Deus não vai dividir com ninguém, a glória dele. Não adianta, por isso tem muita gente aí se acabando, viu? Tem muita gente aí que começou bem, até teve uma trajetória boa, mas depois deixou o negócio subir para a cabeça, e Deus não dá a glória dele a ninguém. Veja que Deus nem permitiu que ele reunisse toda a sua assessoria, para que depois alguém, quem sabe lá na frente, diga: ó, quem deu a ideia fui eu que orientei o rei, fui eu que tinha a carta na manga para direcioná-lo, quanto que ele deveria fazer diante daquela situação que não tinha saída. Não, ele foi para a casa do Senhor, porque ele sabia que a solução estava a resposta vinha o milagre que você tanto está esperando. Está chegando, mas está vindo a resposta também está vindo
A porta está se abrindo, porque quem está fazendo isso é a causa na justiça, que o diabo está lutando para não concluir. Mas o Deus que é o justo juiz desembaraça, viu? E a resposta, a causa vai sair, porque quem vai fazer é o Senhor. É o Senhor. Glória a Deus. E ele pega as cartas e chega lá, ele apresenta, ó. Apresenta. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu estou afrontando é o Senhor, viu? Permita-me aqui conjecturar, viu? Mas tá aí a oração. Quem lê depois o capítulo aí, o 19, pode observar que tá a oração que Ezequias fez. Ó. Estão zombando é do Senhor. A afronta aqui é com teu nome. Esse escárnio aqui é com o nome do Senhor. E aí? Senhor, tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus que não perde batalha. Tu és um Deus que não se deixa escarnecer. E eu creio. Enquanto ele está lá orando. Isaías, vem cá, meu filho. Sim, senhor. Manda um recado. Manda um recado lá para o meu servo. Diga para ele que eu ouvi a oração. Diga para ele que eu ouvi a oração. Aleluia. Olha que coisa linda. Ele não brigou, não discutiu com ninguém, não mandou mensagem desaforada pelo WhatsApp, sabe? Não revidou aquele negócio que veio para tentar machucar, para tirar graça, sabe? Que veio para tentar tirar paz. Não fez nada daquilo. E quando ele estava orando, eu disse: olha, deixa comigo que eu vou resolver tudo para você. Tudo para você. Tudo para você. Quem ainda está comigo na mensagem pode dizer aleluia? Agora deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Eu já contei esse testemunho, talvez até já tenha contado aqui. Isso aconteceu comigo no ano de 2007. Janeiro, especificamente janeiro. Nós tínhamos realizado uma cruzada, eu não me lembro do bairro aqui em Alagoinhas, no sábado. E na segunda-feira cedo eu fui para o trabalho. Na época eu trabalhava. E quando eu estou no trabalho, o telefone toca, ela é minha esposa. Quando eu atendo, ela é Emílio. Eu preciso saber em casa aqui agora, ligeiro. Aí eu fiquei preocupado. O que aconteceu? Ela venha ligeiro em casa. Agora. Eu disse: meu Deus, foi algum problema? Ela disse: meu filho, venha. Está bom. Pessoal, eu preciso ir em casa agora, é um caso urgente. Aí peguei o carro, cheguei em casa. Estava dentro da sacola, pastor. Não sei se vocês podem ver. É um boneco. Esse boneco, ele está revestido com algodão. Dá para ver uns palitos de dente? Dá para ver uns palitos? É uma espécie de palito, mas não é palito. Isso aqui é agulhas. São agulhas. Dá para ver aí as agulhas? Veja que tem uma agulha atravessando de um lado a outro da cabeça, ó, de um lado a outro. Tem uma no coração, tá vendo? No peito esquerdo, nas pernas e no ombro. Aí, isso aqui estava dentro da sacola. E com isso aqui, olha só, aqui está. Olha como começou. Janeiro de 2007. Saudoso Emílio. Tá aqui, ó. Saudoso Emílio. Como vai? Em primeiro lugar, quero desejar um feliz ano novo. Todos do projeto. Porém, o real motivo que me faz escrever essa carta é para lhe dizer que eu não sou seu inimigo, como você pensa. O caso é que você acendeu o pavio de uma dinamite quando tirou do nosso meio o amigo. Lembra-se dele? Esse amigo era a pessoa que trabalhava com esse chefão que nós ganhamos para Jesus. Aí, como ele era o braço direito do chefe geral, aí o negócio ficou estreito, né? E ele disse que eu tinha acendido o pavio de dinamite quando tirou do nosso meio amigo. Lembra-se dele? Pois bem, e o recado é: pare de exibir o filme Inferno em Chamas. Outro nós até deixamos. Não queira nos enganar como tem feito com as pessoas que o ouvem, pois o caminhão até hoje não chegou. Se é que algum dia vai chegar, esse caminhão era o caminhão baú, que estava em campanha de jejum e oração, para derrubar o caminhão. Deus nos deu em Brasília. Usou um capitão do exército que deu uma oferta de 10 mil, usou uma empresária da Igreja Cristã do Brasil, que deu mais 10 mil, aí eu peguei os 20 mil, dei de entrada e o resto eu financiei. E voltei com ele andando para Alagoinhas, de Brasília. Aleluia! Eu estou lhe contando o final, porque se eu fosse falar do início, vamos lá. E aí, ele disse: é que vai chegar. Você não conhece o poder dos nossos guias, mas se não parar de exibir esse filme, vai conhecer, por bem ou por mal. Aproveite, portanto, esse ano 2007, pois se você não parar, pode ser o último de toda a sua família. Aí tinha outra fazendo assim: você tem 15
dias. Se você não parar e realizar esse trabalho, você tem 15 dias de vida. Ou você vai parar por bem, ou você vai parar por mal. Aí vocês acham que eu fiz o que com essa carta? Eu peguei e já revidei pro camarada lá? Aonde, irmão? Eu sabia que eu estava entrando. E aí eu peguei a carta. Soberano Deus, aqui está a carta, Senhor. Essa carta não é para mim não, viu? Essa carta está afrontando o Senhor. Ele está aqui, meu Pai, tentando denegrir a tua imagem, a imagem da tua obra. E ele me deu 15 dias de vida. E aí, Senhor, o que é que eu devo fazer? Enfim, fiz uma oração quando me mais como foi com o detalhe. Porque na hora, a gente ora de uma maneira, né? Porque o próprio Espírito Santo inspira, direciona e faz a oração que nunca faz na vida. Porque tem um momento na vida da gente, né? Que a gente faz uma oração que quando termina, a gente fica até meio surpreso com a gente mesmo. Meu Deus, eu fiz essa oração, foi nada, ali foi o Espírito Santo. O Espírito Santo te inspirando na hora da dor, da aflição, da agonia, sabe? Do desespero. Mas quando a gente pega tudo isso e coloca nos pés do Senhor, Ele age, Ele se compadece. O grande problema hoje é que muitos já não querem mais orar. Muitos já não querem mais pagar o preço na oração. Vivemos num mundo imediatista. E as pessoas acham que com Deus também é assim. Não, ó, eu vou clicar aqui e eu quero ver logo o resultado. Eu quero logo a resposta. Mas a Bíblia Sagrada me diz, Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A forma de buscar a Deus não mudou, irmãos. A tecnologia pode ter avançado, a gente está vendo aí a ciência cada vez mais se multiplicando. Nunca se viu um tempo com tanta modernização como agora, meu Deus do céu. Com um clique se compra, com um clique se viaja, com um clique se vende, com um clique se faz uma transferência, com um clique se faz um pagamento. É assim ou não é? Mas com um clique não se resolve problemas espirituais. Causas espirituais ainda continuam sendo através do joelho no chão, boca no pó, jejum e ó. Bora, joelho no chão, boca no pó, jejum e ó. Foi o que Ezequias fez. Fui pra rádio, na época eu fazia um programa na Mundial FM, talvez alguns aqui se lembrem, Oração do Meio-Dia, quem se lembra? Fiz muitos anos, mais de 7 anos. Lá estou eu, pastor, na rádio. No final do programa, quando eu falei dessa carta, eu disse, irmãos, eu vou ler essa carta para vocês. Eles me mandaram e ele me assinou, colocou aqui, ó, SEMA, JCA, colocou só as iniciais. Quando eu estava concluindo a leitura da carta na rádio, o senhor bradou. O senhor bradou. Quantos aqui ainda acreditam que o Espírito Santo de Deus, ele fala? Ele revela. Quando eu estava concluindo a leitura, o senhor bradou no meu íntimo e disse assim, ó, abre a tua boca e profetiza, filho do homem. Abre! E eu abri assim, eu disse, meu Deus, quando eu tentei ler, eu disse, JCA, assim diz o Senhor. Você se levantou, não foi contra mim, mas foi contra o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E quem se levanta contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só tem 2 escolhas. A primeira é se arrepender, ou então a segunda é morrer. Os 15 dias de vida que você me deu, na verdade, quem está lhe dando é o Deus que eu sirvo. Você tem 15 dias para se arrepender. Caso você não se arrependa, o Deus que eu sirvo vai intervir. Passe bem. Mas pastor, o senhor falou nesse tanque não é para revidar? Não, aí já foi diferente. Eu já tinha orado ao Senhor, já tinha colocado o problema nas mãos do Senhor, e lá na rádio o senhor bradou e disse, abra a boca e pronto. Isso foi em janeiro. Olha o que aconteceu. Março de 2007. Janeiro, fevereiro, março. 3 meses depois, chegou a segunda. Colocaram por baixo da porta da nossa casa. Sabe o conteúdo aqui? Olha só. Lagoinhas, Bahia, 2007, mês de março. Olha só. Emídio, tudo bem? Já não foi mais saudoso. Já mudou. Venho por meio desta, não mais para ameaçá-lo, como das últimas vezes, mas para pedir a sua ajuda. Pois cheguei ao limite.
Se lembra quando eu disse que o Senhor parava o projeto por bem ou por mal? E que o Senhor também fez um desafio de 15 dias comigo? Pois bem, na virada de completar os tais 15 dias, eu me deitei e no outro dia não consegui mais me levantar. E até hoje me encontro entrevado nessa cama da qual estou ditando essa carta. Eu sei que está transmitindo aqui na live, mas está aqui. É um documento. Que estavam unidos comigo nessa guerra, me aconselharam a ficar em segredo, para que você, Emídio, não pudesse contar a vitória. O diabo ainda joga esse sentimento, para que a pessoa não perca, não receba a bênção. Sabe o sentimento? Não vai não, porque ele vai sair contando vitória. Ele vai sair aí, ó, vai sair propagando. Não, faça isso não. A Bíblia Sagrada diz que Deus, amados irmãos, Ele abate o soberbo. Mas o que é que Ele faz com o humilde? Ele exalta. Deus, Ele exalta, Ele honra o que é humilde. A humildade é algo que Deus se agrada, que Deus contempla. E aí Ele diz: porém, já bati em todas as portas, o tempo em que aquele prazo de 15 dias se cumpriu. Preciso de sua oração. Tá aí, ó. Deixa que Deus vai brigar por você. Deus vai pelejar por você. Deus vai guerrear por você. Saia desse negócio. Sai na frente e coloca o general dos exércitos lá, que tu vai ver a mudança. Mas a gente quer, sabe? A gente quer justificar, e a gente quer esclarecer, e a gente quer, né? Esclarece para uma aqui, e justifica para outra ali, e tenta, preocupado. Não, é porque eu estou preocupado com o meu nome, eu estou preocupado com a minha reputação. Se você está na posição com a sua vida no altar, você já entregou nas mãos do general dos exércitos, deixe que é ele que vai pelejar. Aleluia. É Ele. É Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz: os médicos tiraram exames sofisticados do meu corpo, pois ao hospital cheguei na maca e nada se descobriu. Olha o que ele diz: estou levantando. Aqui tem que ter cuidado. Olha o cuidado do crente. Estou levantando a bandeira branca. Você venceu, Emílio. Olha, cuidado com o elogio. Menina, tua voz é... Meu Deus, a tua voz parece um anjo do céu. Aí a pessoa... Obrigado. Aí Jeová diz: aleluia. Quando eu li isso aqui, disse: não, fui eu não. Quem sou eu? Eu sou pó e cinza. Eu não fiz nada. Quem pelejou aqui foi Deus, foi Jesus. Quem guerreou foi Ele. Quem foi na frente foi Ele. Quem destronou foi Ele. Quem frustrou os planos do diabo foi Ele. Quem desarmou a arapuca, repreendeu o precipício e jogou por terra a arapuca foi Ele. A glória é dele. É dele. E a Ele você venceu. Eu disse: não, venceu não, venci nada. Tá aqui. Apenas quero minha saúde de volta. E porque essa guerra só me trouxe perdas. Eles, olha, antes eles tinham se unido. Quem se lembra a primeira carta? Quantos é? Quem se lembra? 75%. Interessante que eles conseguem se unir, né? Quem está entendendo? E às vezes nós que somos filhos da luz, hein, irmãos? Não gostei da farda. Pensa uma farda feia. Vixe, o hino que ela trouxe, horrível. Tu viu, menina? Eu não vi não. Não vi o quê? Vai dar certo não, vou ter que falar com a pastora. Não, que nada, não tem condição não. Isso aí tem que mudar. E lá vai o outro. É verdade, eu concordo também. É isso mesmo, não. Ah, é melhor daquele jeito. Não, é melhor desse aqui. Não, é melhor botar a manga. Não, é melhor tirar a manga. Não, é melhor botar a gola. Não, é melhor tirar a gola. Não, é melhor botar o blaze. Não, é melhor sem blaze. Eles conseguem se unir. E às vezes a gente tem coisas tão simples. Coisas tão simples. Ei, quem aqui está com o coração aberto e com a mente desarmada e tem consciência que precisa melhorar? Diga comigo: eu preciso melhorar.
Agora eu falo e vocês vão dizer assim: eu preciso melhorar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou falando, você vai dizer: eu preciso melhorar. Tá certo? Combinado? Combinado? Amém? Amém? No trato. Porque uma coisa é quando tá tudo bem, outra coisa é quando o dia tá fechado. Não tem dia que tá fechado. Não tem dia que o tempo fecha, que fica nublado e começa uns relâmpagos de um lado pro outro e vê uns trovões que parece que vai estremecendo tudo. Que tá entendendo? Aleluia. Então no trato, na oração, no jejum, na leitura da Bíblia Sagrada, descer as madrugadas na casa do Pai, obediência, temor, tremor, reverência, amar o irmão, amar a irmã, independentemente de como ele é, respeitar, e por aí vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos melhorar, nós precisamos melhorar. Por isso que quando Ezequias entrou no templo que apresentou a carta, Jeová disse: ah, Ezequias é meu servo, Ezequias tem intimidade comigo, Ezequias tem comunhão comigo. Ô Isaías, meu filho, manda a resposta, diga para ele que eu já ouvi, fique tranquilo. E aí, irmão, vamos lá, junto comigo mais de 60. Ah, vocês viram um negócio aqui, que eu li aqui? Vocês viram um negócio aqui? Trabalhos de bruxaria contra crente, magia branca, voodoo, salvo, não pega no crente, diga comigo, liberta. Se é fiel, se é salvo, não, se é salvo, é liberto, é o crente fiel, pode fazer o que fizer. Não, agora se tiver, baixa um pouquinho, baixa aí, baixa. O que foi que o Senhor disse? Deus me trouxe aqui, não foi para lhe entristecer, Deus me trouxe aqui para ser um canal de bênção na sua vida. Você trouxe a carta para rasgar diante do altar, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: primeiro você tem que rasgar algumas coisas, para que a carta que você trouxe, apresentar a ele, para ser rasgada, ele responder, ele quer responder. Mas primeiro você tem que rasgar algumas coisas, precisam serem renunciadas. Aleluia. Não pega no crente salvo, não pega no crente liberto, crente de verdade, crente que verdadeiramente o nome está escrito no livro da... Não pega. Agora, irmão, se tiver brecha. E por que orei, Deus não fez nada? Porque Deus não interveio? Porque Deus não entrou com providência? É porque, com certeza, algumas coisas precisavam primeiro serem reparadas. Veja que Ezequias assume o reino e a primeira coisa que ele faz é reparar tudo. O que tinha de possibilidades, de brecha, de barreira para atrapalhar, para impedir a adoração ao Senhor, ele tirou tudo. Tira, faz uma limpeza, faz uma faxina completa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde é que o Senhor quer chegar? Eita Jesus, eu estou aqui, mas eu tenho que falar. Eu preciso falar. Às vezes não precisa fazer uma faxina. Espírito Santo, faz uma faxina na minha. Eita, que hora que vem cada pensamento, hein? Eu não vou mentir. Aconteceu comigo hoje. Estava indo fazer uma visita a um casal. Estavam na igreja. Aí pegam. Surge alguma situação. Porque aí tem que entender o seguinte, irmãos. Ó, aonde tem gente vai ter problema. Não adianta não, vou pro ministério tal, que lá é pepino, não vai. Escute, pelo amor de Deus. Aonde tem gente tem problema. Aonde tem gente, por quê? Porque a natureza adâmica está aqui dentro, a natureza adâmica está aí. O que nos une é os céus, o que nos une é Jesus, aleluia. Então ama a tua igreja, ama o ministério que Deus te colocou. Tem dificuldade, qualquer um outro tem batalha, qualquer outro tem. A pastora está ouvindo aqui, ela sabe de algumas coisas que de vez em quando a gente conversa, glória a Jesus. Mas isso aí, entenda, às vezes não, o ministério está uma bênção, vai lá para tu ver. E quando Jesus não voltar, para que esse corpo corruptível seja transformado em um corpo incorruptível, glorioso, igual dos anjos, os problemas, a dificuldade, a luta, as crises, as adversidades, as preocupações, as indiferenças, os intempéries, essas coisas, infelizmente, elas vão continuar acontecendo. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, aqui está minha carta, ajuda-me a amá-la, amá-lo, a suportá-la, a suportá-lo, e Senhor, a estar juntos caminhando para os céus.
Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Quem ainda tem coragem de dar um glória a Deus? E aí, irmãos? Baixando. Eles tinham uma situação lá, se entristeceram. E aí? Não saíram. Não, a gente continua. Continua o quê? É bíblico, tem que congregar. Se não congregar, não é simples. Quem tem aquário aqui em casa vai entender bem claro. Pega um peixe, tire ele do aquário, bota ele lá de fora. O que vai acontecer? Ele vai se esconder. Ele não morre de imediato. Ele fica alguns minutos. Bate no canto, lá vai, e se vira. O peixinho está ali lutando para voltar para onde? Se você demorar colocando de volta no aquário, o que é que vai acontecer com ele? Assim somos nós. A igreja é um aquário. Aqui onde estão os nutrientes que vai manter você viva. Os nutrientes necessários para te manter de pé, vivo. Está aqui, ó. Na casa do Senhor. É aqui que dá o alimento. Aqui não falta peixe, aqui não falta pão, aqui não falta água, aqui não falta oração, não falta jejum, não falta o acompanhamento. A igreja foi constituída por Deus para esse fim. Eles saíram, se enfraqueceram. E aí ele foi o primeiro. Se envolveu, já sabe, né? O diabo, a Bíblia diz que, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio, senão que? Para matar. Satanás preparou logo uma bandeja colorida, ele não aguentou, se achou, quando viu a bandejona, é por aqui. E aí, irmãos, infelizmente, ele participou dessa bandeja colorida que o diabo preparou, a esposa descobriu, o pau quebrou, ela foi embora, ele se desesperou, conseguiu o chumbinho e tomou o chumbinho. Morre, mas não morre, e lá vem, naquela agonia. E aí, depois que cometeu o ato, aí veio o arrependimento. Como era crente afastado, sabia que se Deus livre guarda, partisse, para onde iria? E aí, não posso morrer, o que é que eu faço? Meu Deus. E aí, pegou o celular, tocar aqui na internet, conseguiu o meu número, num horário que eu não pego o celular nesse horário, que eu vou orar. E nesse dia, pastor, eu fui orar. É um horário que eu não pego o celular, já é aquele horário que está ali consigo, que está na presença. Mas me deu sabe, uma inquietação, assim, aquele desejo forte. Quando eu peguei o celular que abri, a pessoa estava digitando. Preciso de um socorro, papai. Eu fiquei sem. Meu Deus, quando eu abri, era a pessoa. Quando a pessoa relatou o caso, meu Deus do céu, você está onde? Estou em tal lugar. Meu Jesus, espera aí que eu estou indo aí. Peguei o carro, fui cheio, graças a Deus, vivo. Aí conversei, disse, olha, vamos logo direto no assunto, porque se Deus livre e guarda acontecer alguma coisa pior, a alma dele, não é? E irmãos, enquanto estava conversando com ele, que o homem reatou a aliança com Jesus, chorando, se arrependido, aquela coisa toda. Deus é tão lindo, irmão. Eu não tenho dúvida que Jesus fez uma lavagem no estômago dele. Tu acredita que Jesus faz essas coisas? Ou não? Fez uma lavagem no estômago daquele homem. Aleluia. E para a glória de Deus, irmãos, foi um processo, quase 15 dias só com ele. Aí disse, agora é a tua esposa, que até que tinha saído daqui. Tu me dá o número dela, me deu. Quando entra em contato com a mulher do homem, ei, Jesus. Já observou um furacão em erupção? Um furacão, uma panela de pressão quando está assim, aquele negocinho assim girando. Eita, Jesus! E aquele filho, não sei de que por canto, e aquele sem graça do outro lado. E eu, meu Deus, Jesus, o que é que eu faço, meu Deus? E eu chego aqui, Senhor, chega aqui, lá vai, me dá sabedoria, coloca a palavra na minha boca e conversa, vai, irmãos. E eu vou ter que resumir por causa do tempo para a glória de Deus. E ela já está em casa. Aí, aleluia! Aí hoje, eu fui visitar os dois pela primeira vez. Sabe? Quando é no caminho, quando eu estou indo no caminho, escuta isso aqui, aqui onde eu vou chegar. Quando eu estou indo no caminho para a visita, passou um carro do meu lado. Um carro desses, assim, muito lindo, uma BMW. Que estava dirigindo era mulher. Parecia capa de revista. Passou bem devagarinho. Sabe o que já falou para mim? Satanás falou bem assim: quer? Eu coloco ela em seus braços. Eu dirigindo e ouvi. Eu coloco ela em seus braços. Você quer? Eu dirigindo e disse: Satanás! Eu não já lhe disse que sou seguidor de Jesus Cristo? Pega tudo que lhe pertence. Pega a tua bandeja. Pega a tua
tuas estratégias e no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Saia! Eu te fuja da aparência do mal. E aí, se não reparar essas coisinhas, como é que Deus ouça e responde as cartas? Então tem hora que tem que fazer uma faxina. Bora! Faxina na mente. Eu preciso melhorar, que eu não estou mais ouvindo. Colírio de fogo santo do céu sobre os olhos. Aquilo que tem coisa que você ouve, que você sabe que não é para ouvir. Algumas coisas que quer descer para aqui, tem que ter muito cuidado. E por aí vai. Por aí vai. Oh, glória! Conclusão. Decisão de não incomodar mais o projeto. Mas os outros disseram que vão trabalhar pesado contra vocês. Se cuidem. Essa carta foi ditada e o amigo foi quem deu para Jesus. Hoje é diácono. Não ficou na Assembleia, está no outro ministério. Aleluia, está servindo a Jesus. Glória a Deus. E aí vamos lá. E o amigo escreveu, pois seria a pessoa mais propícia que eu poderia contar, sabendo que essa carta iria chegar em suas mãos. Por devido ao seu conteúdo, por certo, se eu mandasse alguém daqui, não levaria. E o amigo pode realmente confirmar essas minhas palavras uma a uma. Ele falou assim, conclusão. Pode ser que um dia eu me torne um crente. Mas, por vez agora, não. Se é que o Senhor me entende, eu não posso te dizer ainda o meu nome por motivo de segurança. Mas quando orar por minha vida, fale as minhas iniciais e também as do meu filho de 3 anos. Sem mais, um abraço e me perdoe por tudo. Aí ele colocou minhas iniciais, JCAS, as iniciais do meu filho, JCAG. Quando eu peguei essa segunda carta, fui para a rádio. Quando eu li na rádio, ao senhor, bravo, profetiza! Aí eu, JCA, eu sei que você está ouvindo. Quando estiverem todos aí, mande alguém me ligar. Vocês vão escolher o dia e vão escolher a hora. Liguem para mim, que eu vou com a equipe que me acompanha. E quando chegar aí, nós vamos fazer uma simples oração. E o Deus que nós servimos te levantará desta cama. E todos os 75 que terão que estar presentes vão ver, vão reconhecer e terão que confessar que só o Senhor é Deus. Oh, glória! Aleluia! E aí, pastor? Conta! E aí, ligou? Ele mandou chamar um amigo e disse, diga para o pastor que ore na rádio, porque os outros que estão comigo não estão deixando. Os outros que se uniram disseram que não é para ele vir aqui, porque se ele vir aqui e orar e der certo, você vai sair contando vantagem. Então, ele mandou dizer para o senhor orar por ele pela rádio, que ele crê. Eu disse, manda dizer a ele que se orar pela rádio não vai acontecer nada, porque a ordem do Senhor é para orar lá, tem que ser lá no terreiro dele, para que o nome do Senhor seja glorificado e o Satanás, o diabo, ser invertido. Então, essa é a mensagem. Se ele quiser, a saúde de volta está nas mãos dele. Não brigue. Quem vai brigar, a Bíblia diz que a justiça pertence. Não lhe ofenderam, revide não. Pastor, mas eu estou com um monte de inimigos que não me suportam. Parece uns leões famintos, que eu não sei o que é que eu faço, pastor. Entregue-os nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que Ele vai resolver a causa. É Ele que vai entrar com providência. Aleluia! E aí, amados, depois de 8 dias, morreu o segundo. Com 15 dias, morreu o terceiro. 22 dias, morreu o quarto. Partiram, parece-me que 5. O amigo me falou, pastor, já desceu os 5. Aí foi que disseram, olha, 60 recuaram. 60. Mas 15 ainda não depois. Puro muro de casa, fogo roda do carro. Aí você for contar. Mas em tudo, a mão de Deus tem estado estendida. A mão de Deus. Glória a Jesus. Quando Ezequias apresentou a carta para o Senhor, que o Senhor mandou a resposta através de
do profeta Isaías, que disse que não se preocupasse, que ele não iria invadir Jerusalém, uma flecha não seria atirada, uma tranqueira não seria montada, uma lança, nada. E o Senhor disse: olha, do mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar pelo mesmo caminho, só que ele vai voltar confundido e vergonhado, vai voltar. E lá está o exército, cercaram, prontos para entrar em guerra. E quando foi a noite, o Senhor liberou apenas um anjo. Irmão, esse negócio é muito... um anjo sozinho. E o anjo entra naquele arraial com a espada, certamente, não sei se foi com espada, como é que foi. E quando foi na manhã seguinte, os 185 mil soldados estavam... Irmãos, é praticamente a população dessa cidade. Alagoinhas hoje não tem ainda 200 mil habitantes. Não tem. Eu não sei, Bispo Val, que é 160. 165? 165, imagina aí. 165. O exército era 185. E na manhã seguinte estavam todos lá, os corpos. Quando o valentão, soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante, rei da Síria, quando vê aquele cenário, ele volta pelo mesmo caminho. E quando chega, vai para o templo adorar o seu Deus, os deuses dele lá. E a Bíblia diz que os próprios filhos, os filhos dele vêm e matam ele. E Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos. Por quê? Porque ele tinha afrontado a Deus. A causa não afrontou a Deus, deixe com Deus. Não queira colocar a mão naquilo que você entregou a Deus. Às vezes a gente entrega, mas quer pegar de volta. Não já entregou, não coloque mais a mão. Confie, espere, que Deus vai fazer. Deus vai intervir, Deus vai agir. Agora é no tempo dele. E o tempo dele é diferente do nosso tempo. Amém? Glória a Jesus. Que essa palavra encontre um espaço no seu coração. Eu posso pedir para o pessoal ficar de pé? Fique de pé, levante-se dando glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra você possa receber, guardar ela. Guarde essa palavra no coração. Em nome de Jesus. Tem muita gente perdendo porque quer resolver do seu jeito. Não. Ele não precisou usar uma flecha, não precisou usar nada, uma espada, uma lança. Deus fez tudo. Deus fez tudo. Aleluia. O que você está precisando nessa noite? Primeiro passo para que o Senhor ouça e está em uma vida de comunhão com Deus. E se você está aqui afastado, volte para sua casa. Volte para Jesus. Vem aqui na frente. Você que está aqui afastado do Evangelho. Você que está aqui afastada. Eu lhe convido para você tomar a decisão mais importante, você já sabe. Ou você que está aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui ainda que não aceitou Jesus como Salvador. Tem alguém? Se tiver, aproveite essa oportunidade. Venha, que nós iremos orar por você. Tem alguém? Aleluia. Aonde está a segunda pessoa? A segunda pessoa. Venha, ligeiro, a segunda. Estou esperando. Rápido, que o horário já foi embora. Aonde está a segunda pessoa? Se tem alguém aqui afastado, venha. Venha, fique do lado dele. Fique do lado dele. Glória a Deus. Aleluia. Cadê a terceira pessoa? Onde está a terceira? Venha, ligeiro. A terceira alma para Jesus está onde? Enquanto você vem, eu não sei se os irmãos conhecem essa canção. Eu não sei. Se porventura você conhecer. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Os irmãos conhecem o refrão? É assim, ó. Eu te dou graças
graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. A terceira pessoa pode vir. Venha. Graças. Eu estou lhe esperando. Graças, Senhor. Aonde está a terceira? Graças, meu Senhor Jesus. Para encerrar. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. Tá vendo? Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Eu preciso da ajuda do coral. A igreja, com força. Eu te dou graça. Vamos lá. Eu te dou graças, Senhor. Agradeça a Deus, porque nessa noite Ele está liberando vereditos novos. Creia, Deus está liberando vereditos novos. Em nome de Jesus. A carta que veio para afrontar, para desanimar, para bater, creia, Deus está fazendo a reviravolta desse negócio.